Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu tô toda trabalhada aqui na Mamãe Noel, porque é véspera de Natal, então coincidiu do meu vídeo ir ao ar bem na véspera de Natal. E por isso eu tive a intuição de fazer um especial para vocês, um especial de Natal, um vídeo diferente. E eu pedi lá na rede vizinha para que quem quisesse me enviasse um relato pessoal do ano de 2024, com uma mensagem positiva, com uma história de cocriação que deu certo, uma história de superação. Porque eu sinto que hoje é um dia pra gente focar, né, nas coisas positivas mais do que o habitual. É um dia pra gente falar de histórias de fé, de renascimento, de resiliência, de força, de superação. Então, como eu recebi muitas histórias, obviamente que não vai dar tempo de eu ler todas, mas eu quero ler algumas histórias para vocês para trazer essa mensagem de fé e de esperança, e graças a vocês eu tô construindo esse vídeo, né? Porque ele é baseado nas histórias que vocês me enviaram. E na primeira história, a pessoa que eu não vou revelar o nome, porque eu me comprometi com vocês a preservar a identidade, né, de quem escreveu. Então a pessoa fala o seguinte: por muito tempo vivi presa a uma dependência emocional que me mantinha em um relacionamento abusivo. Sofria muito e sentia como se não houvesse saída. Em um momento de desespero, pedi a Deus para abençoar meu caminho. Foi um pedido quase superficial, sem muita profundidade, mas algo começou a mudar. Através de uma amiga, conheci você e comecei a acompanhar seus conteúdos. Aos poucos, fui me aprofundando na minha fé e aprendendo mais sobre mim mesma. Assisti a todos os seus vídeos e ainda hoje não perco nenhum. Foi graças a esse acompanhamento que minha percepção sobre a vida se transformou. Consegui algo que parecia impossível: agradecer por ter vivido aquele relacionamento. Não porque ele foi bom, mas porque ele me ensinou a amar a minha própria vida, a agradecer pelas lições e a buscar minha força interior. Seguindo suas indicações, comecei a ler livros que mudaram minha forma de pensar e resolvi tantas coisas que pareciam pendentes na minha vida. Sou eternamente grata por tudo que aprendi com você. Hoje sigo seus ensinamentos em todos os momentos, nos altos e baixos da vida. E levo sempre comigo a mensagem de que crescer e aprender é um processo contínuo. Li todos os livros da Rhonda Byrne. Gratidão, Gisela. Eu fiquei muito comovida com esse relato, né, gente? Porque muitas vezes quando a gente está passando por uma situação difícil, por uma situação de dor, a gente nunca acha que vai ter solução. A gente tem sempre aquela ideia que aquilo vai durar para sempre. Então conhecer essas histórias é muito motivador, porque a realidade ela não é uma foto, tudo passa, tudo é um processo, né? E quando a gente consegue compreender o porquê a gente viveu certas coisas e a enxergar as mãos de Deus em tudo que acontece, a nossa percepção muda completamente. Aí temos um outro relato positivo aqui também, de uma pessoa que fala o seguinte: eu estava com cálculo renal. Eram 6 dias com dor, idas e vindas no pronto-socorro. Deitei no chão. Era um domingo. Fiz oração e conversei com o meu povo. Ela coloca meu povo entre aspas. Pedi que o melhor seja feito. Tudo isso deitada. Se fosse para operar, então vamos. Arrumei minha bolsa, arrumei o quarto dos gatos. E senti de dar banho na minha cachorra. Pensei: pelo menos ela vai ficar limpinha quando eu estiver no hospital, e tudo isso com dor. Dando banho na minha cachorra, senti uma pressão no meu rim. Era a pedra que saiu. O que achei mais interessante: cálculo renal sai na urina, mas eu estava dando banho na minha cachorra, ou seja, ele saiu espontaneamente. Eu escutava: dá banho na cachorra. Então mais um relato muito legal, né, gente? De uma pessoa que ouviu a intuição, pediu ajuda espiritual, se entregou, colocou a vida dela nas mãos de Deus e ela seguiu a intuição e teve um ótimo resultado, porque ela ficava ouvindo essa voz
para ela dar banho na cachorra, e de fato foi isso que foi curativo para ela. Muito legal também. A outra história é a seguinte: Oi, Gi. Há exatamente 1 ano atrás, estava em extremo sofrimento, somatizando, ficando super acima do peso, após passar 3 anos em luto profundo pelo meu namorado que faleceu e meu irmão por parte de pai. Eu conhecia o trabalho do professor Hélio Couto há uns 7 anos, mas nunca havia pedido a ressonância por achar que não era capaz e não merecia. Hoje sou uma nova mulher. Escolhi mudar e entender e, consequentemente, trazer para minha realidade todos os ensinamentos que aprendi da espiritualidade até aqui. Me sinto leve, feliz e vivendo com propósito, intencionando o bem maior e agradecendo pela oportunidade de escrever uma história diferente. Nesse tempo e espaço que é único, grande privilégio para rever os aprendizados e participar da transição planetária. Obrigada por tudo, Gi. Você contribui para a minha jornada e de todos que passam pelo seu caminho. E a frase de inspiração que eu deixo é: não desistam, Deus está em tudo, somente esperando a sua redenção. Entrega. Gente, mais uma história belíssima, né, de uma pessoa que estava passando por um luto muito difícil, por um processo de muita dor, e como eu falei no começo, muitas vezes quando a gente está vivendo um momento de dor, a gente acha que aquilo nunca vai passar. Mas quando a gente se entrega para Deus, quando a gente se conecta com a fonte criadora, a ajuda sempre vem. É uma questão da gente se abrir e estar apto para receber. Conseguir ouvir a voz da nossa intuição, das inspirações espirituais, porque os amigos espirituais estão sempre aí para nos ajudar. Todo mundo tem um anjo da guarda. É impossível a gente reencarnar nesse plano sem um anjo da guarda. Então ele está aí para nos ajudar, a gente tem que estar aberto a receber ajuda e tem que pedir ajuda, né? E essas histórias são muito reveladoras e inspiradoras, porque são histórias de fé, de esperança, de resiliência, de pessoas que não desistiram na primeira adversidade, que confiaram em Deus. Então, mais uma história muito legal para a gente compartilhar aqui. A outra história é a seguinte: Oi, Gi, quero deixar aqui um relato de superação, conforme a proposta que sugeriu na sua postagem. De forma resumida, esse ano eu separei de uma sociedade, fiquei falida e nesse mesmo tempo meu marido pediu a separação. Fiquei 15 dias mantendo meu bem-estar como um lótus em meio à lama, graças à busca por desenvolvimento pessoal e emocional há muitos anos. Consegui me manter com a vibração alta mesmo diante desses desafios. Essas 2 semanas eu fui todos os dias apreciar o nascer do sol e com uma certeza absoluta de que o marido que escolhi ainda era a minha escolha e de que o empreendimento que havia escolhido ainda era o empreendimento do meu sonho. Sabe a tal da decisão? Sim, mantive meu bem-estar e a minha decisão pelo que eu realmente queria na minha vida. Após 1 mês, meu marido simplesmente se transformou em outro homem. Disse que queria estar ao meu lado, que me amava muito e hoje vivemos um relacionamento profundo de paz, brilho e renascimento. Retomei o empreendimento sozinha, sem a sócia, continuamos amigas e hoje ele está voando a cada dia mais. Toda a escassez vivida no início do ano simplesmente se dissolveu. E o que sinto que fiz de certo era não dar muita bola para o que estava acontecendo naquele momento, mas me manter firme no que eu realmente queria, que estava logo ali. Faz muito tempo que não sei o que é tristeza, me sinto radiante. Até a minha aparência física mudou para melhor. Obrigada por fazer parte disso de certa forma, Gi. Então é mais um relato emocionante, né, gente, de uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil de perda, de fim de relacionamento, né, problemas de escassez financeira, problemas com a sócia, enfim. E uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades, ela não se identificou com o problema, ela conseguiu o seu lótus no meio da lama, que é algo que eu sempre falo aqui, da importância da gente não se identificar com aquilo que é transitório, e por mais difícil que seja no momento de dor, de luto, de dificuldade, procurar encontrar o centro, que é a nossa essência crística. Porque tudo que é periférico, tudo que é externo passa, mas a nossa essência, né, a nossa essência divina,
ela sempre permanece. E por mais difícil que seja, quando a gente consegue ter a resiliência necessária para manter o nosso bem-estar, mesmo diante de uma situação difícil, o externo gradativamente começa a se transformar. Então ela ficou tão convicta no caminho dela, ela não perdeu a fé, não perdeu a esperança, ela ficou trabalhando o aspecto emocional dela para focar na luz, apesar das dificuldades, e isso acabou inevitavelmente transformando o mundo externo. E não é que a gente não possa ter tristeza, gente, a tristeza faz parte da vida, a gente vive num mundo dual. A questão não é ter ou não ter tristeza, a questão é se identificar com ela. Então, muitas vezes, quando a gente se apega à tristeza e fica remoendo coisas do passado e até se vitimizando, né, só olhando para o problema, esse problema só aumenta. Isso é um princípio básico da lei da atração, aquilo que a gente foca cresce. Então, se você dá poder para algo, só fala naquilo e fica ruminando o mal, esse mal inevitavelmente vai crescer na sua vida. Mas a partir do momento que você sabe que você tem tristeza, mas deixa a tristeza passar sem se apegar, sem reprimi-la, mas sem se apegar a ela, sua consciência vai mudando e o seu entorno também. Então aqui mais um relato para provar esse aspecto. Vamos para o próximo relato. Gente, só um parênteses aqui, foi muito legal receber esses relatos, porque normalmente eu recebo no meu direct muitos pedidos de ajuda de pessoas que estão numa situação difícil, de dor, de luto, né? E foi muito legal receber também esses relatos do outro lado, da questão já superada. Foram tantas mensagens positivas de fé, de renascimento, de esperança, que fez bem até para mim, né? Ficar lendo esses relatos, porque na medida que eu li, aquilo também ativava o meu lado luz, porque eram pessoas transmitindo essas mensagens positivas. Normalmente a gente tem aquela ideia de que o ano foi muito difícil, muitas pessoas falam isso, que esse ano foi super difícil, e aí a pessoa fica só focando na sombra e falando o quanto foi difícil, mas quando a gente treina o nosso olhar para focar nas coisas boas, muitas vezes a gente percebe que houve muito mais coisas boas do que ruins. É só uma questão da gente ajustar a nossa percepção, da gente aprender a focar na luz. Aí o outro relato é o seguinte: uma cocriação que eu consegui esse ano foi o sonho de morar sozinha. Primeiro, eu consegui um emprego numa academia que eu queria, pois queria malhar e ter um salário fixo. Antes eu era autônoma e fazia freelance. Comecei a procurar emprego nas academias na Redondeza e na mesma semana consegui uma entrevista, mas não consegui o emprego. Um mês depois, essa academia me mandou mensagem perguntando se eu ainda estava disponível, mas agora era para vaga de recepcionista integral. Antes, a entrevista era para vaga de estágio de recepcionista. Bom, consegui o emprego e 3 meses depois vagou um apartamento que fica bem em cima da academia. Falei com a minha chefe, dona da academia e do prédio, quanto era o aluguel e se ela alugava para mim. Ela fez por R$800 com água, luz, internet incluso no valor e mais móveis e eletrodomésticos, coisas que eu jamais me imaginaria comprando com o salário mínimo que recebo. Geladeira, fogão, sofá, guarda-roupa, mesa com cadeira. Um sonho sendo realizado. Não sobra muito para eu viver durante um mês, tento sobreviver, mas aí a culpa não é dela, o apartamento é lindo, espaçoso e eu moro finalmente sozinha, sem precisar pagar nada além do aluguel. A única coisa que eu comprei que eu não tinha foi a máquina de lavar, mas meu avô me deu de presente. Mas uma história muito gostosa de ler, né? Porque às vezes uma coisa dá errado no primeiro momento, a gente não entende o porquê. Aí quando a gente espera um pouco, a gente tem essa paciência de esperar, de entender que nada é por acaso, às vezes uma possibilidade muito melhor se abre, né? Quando a gente não fica ansioso, não briga contra a vida, não fica revoltado porque algo aparentemente não deu certo. Às vezes aquele não dar certo estava te preparando para uma coisa muito melhor. Então ter essa sabedoria de saber esperar, né? De não brigar contra a realidade, de não se revoltar e aprender a focar na luz, apesar das sombras, é um treino que a gente tem que ter todo dia, que não é fácil, né, gente? A gente tá num planeta de provas e expiações justamente para aprender a muscular consciência. Mas a vida sempre nos traz a oportunidade de aprender isso de uma forma ou de outra. Um outro relato que eu recebi, esse é um pouquinho mais longo, de uma pessoa que eu atendi, inclusive esse ano, é minha cliente, né? Eu falei para ela de um trânsito que ela estava vivendo, um momento astrológico, e ela até relata essa questão aqui no texto. Ela fala assim: uau! Ela começa já
com uma interjeição. Esse ano eu, com Saturno em trânsito na casa 12, que você bem descreveu nas minhas orientações, agendei uma cirurgia para retirada do útero que estava há tempos adiando. Acontece que uma cirurgia virou 3. Após a cirurgia de esterectomia, eu comecei a passar mal com gases estomacais. Tive uma inflamação no corte e fiz outra cirurgia para limpar o abdominal, mas continuei passando mal. Até que o médico pediu uma ressonância e descobriu que durante a primeira cirurgia, um hemangioma que eu tinha no fígado se rompeu. Por graça de Deus, e os médicos não entendem, a hemorragia não desceu para o abdômen, porque senão eu poderia ter morrido com uma hemorragia interna. Mas só descobrimos sobre o hemangioma rompido no final de outubro. Fui encaminhada para Campinas com uma médica especializada de fígado e retirei o hemangioma e um pedaço do fígado junto. Hoje estou quase 100% recuperada. Mas foram 4 meses de reclusão total em casa, passando mal e indo a médicos e exames e emergências. Até a alergia à medicação, que eu nunca tive, eu tive. Parece que tudo contribuía para que eu retornasse ao meu passado e revivesse sensações que eu achava que tinham acabado. Descobri que havia um trauma na cesárea da minha filha há 23 anos, inclusive. Voltei à minha terra natal, Campinas, e reencontrei amigas queridas da época de escola. Voltaram pessoas, sensações, cheiros, músicas e sentimentos inexplicáveis. Hoje, olhando para trás, porque eu ainda estou processando tudo, vejo que precisava desse perrengue de saúde para revisitar o passado por algum motivo. O fato é que se eu já era uma pessoa comprometida comigo e com a verdade e a ética, agora então estou ainda mais e treinando. É impressionante como tudo que você disse nas minhas previsões foi certeiro. Você falava desse Saturno, mas também saiu muito trânsito benéfico de Júpiter e realmente muito dinheiro entrou. Eu tive condições de ficar e me tratar nos melhores hospitais e com os melhores médicos. Reativei ainda mais o amor e a gratidão pela família que nasci. Eles foram extremamente importantes e amorosos comigo nesses momentos. Revi algumas amizades que precisava há tempos de revisão. Gisela, você disse que minha lua progredida ia entrar em Escorpião e que eu ia ficar mais desconfiada das pessoas, e batata. Mas tudo isso por causa desse processo com a saúde. E nisso tudo, você disse que eu estava com outro trânsito, que não me lembro agora, que ia me deixar mais bonita, e é inacreditável, mesmo com todo o perrengue de hospital e cirurgia, estou mais bonita mesmo, inclusive com as pessoas percebendo. Não dá pra falar tudo por aqui. Se achar a minha história interessante, eu tenho um destaque aqui no Insta, que eu conto nos stories mais à medida que foi acontecendo. Não sei se vai ler tudo, mas deixo aqui a minha gratidão por você e pelo seu trabalho. Houve dias difíceis que eu entrava lá no seu clubinho e colocava os seus vídeos para me acalmar e inspirar. Gente, mais uma história de superação, né? Embora ela estivesse vivendo um período muito difícil, muito doloroso, né? O trânsito de Saturno de casa 12, para quem não entende de astrologia, é um trânsito que muitas vezes ele promove uma reestruturação no nosso inconsciente. Então muitas coisas do passado vêm à tona para serem limpas, né? E às vezes existem essas questões ligadas à saúde, em alguns casos, não é sempre que isso acontece, mas essas questões ligadas à saúde, se a pessoa tem alguma vulnerabilidade, elas podem vir à tona para serem limpas, porque é um trânsito de limpeza de karma, de limpeza de coisas do passado. Então muitas coisas vêm à tona nesse momento, né? E ela teve sabedoria para lidar, ela teve a resiliência necessária para lidar com essa situação. Então, mais uma história de superação que é muito legal da gente ler, porque apesar da dor e da dificuldade, ela conseguiu enxergar a luz e conseguiu entender o processo dela, né? Ela não ficou se vitimizando, ela entendeu que havia algo maior por trás do que estava acontecendo, ela teve que revisitar o passado, curar questões antigas com amigos, com a cidade natal. Então é uma história muito bacana da gente ler nesse aspecto da superação. E o último relato que eu vou ler hoje, gente, embora tenham muito mais relatos, muita coisa que eu adoraria ler para vocês, até se vocês gostarem, posso eventualmente fazer uma segunda parte,
mas eu vou ler esse último relato porque ele é bem longo, mas é bem interessante e bem inspirador. Ela fala assim: conheci seu canal este ano através de uma sugestão do YouTube e desde então venho acompanhando seus vídeos. Gostaria de compartilhar um pouco da minha história. Atualmente moro nos Estados Unidos há quase 3 anos. Foi a primeira vez que saí do meu país e da casa dos meus pais. Foi uma decisão bem difícil, pois fui a mulher da minha família a fazer isso. Cresci em uma família católica e tive meu primeiro contato com a espiritualidade por meio do yoga que praticava online. Durante essas sessões, senti uma conexão incrível. Ela relata outras coisas da vida dela, como é um texto bem longo, eu vou ter que resumir porque a gente não tem tanto tempo aqui. E ela acreditava que podia se conectar mais diretamente com Deus. Ficou um tempo perdida, questionando a existência de Deus, e com o tempo passou a estudar sobre o universo e ela foi entendendo mais sobre espiritualidade, começou a assistir aos vídeos do Eli Cravo, do Wagner Borges, né, cita vários autores aqui, vários livros, começou a ler Chico Xavier, Osho. Ela falou assim: passei a ouvir muitos vídeos e a explorar diversas vertentes espirituais, incluindo o espiritismo. Hoje sou uma pessoa muito espiritual e acredito em reencarnações, vidas em outros planetas. Este ano, aos 28 anos, conheci seu canal, que tem me proporcionado momentos incríveis. Nunca havia encontrado uma mulher que me fizesse refletir tanto em meio de tantas figuras masculinas. Suas mensagens são fortes e inspiradoras. Quando cheguei aos Estados Unidos no primeiro ano, minha espiritualidade ficou em segundo plano. No segundo ano, passei por momentos difíceis, me senti devastada, especialmente por estar em um país tão materialista. Porém, foi nesse período que tive meu verdadeiro contato com a espiritualidade. Em um momento de tristeza profunda, sonhei com uma preta velha dançando em uma roda de tambores trajada de branco. Quando acordei, não sabia o que significava, pois não sabia nem da Umbanda, mas ao pesquisar descobri que ela aparece para ajudar nas questões emocionais. Senti-me abençoada por essa experiência. Após esse sonho, comecei a estudar mais sobre a espiritualidade, fui me aprofundando em várias questões espirituais e frequentei centros espíritas e participei de outras reuniões, onde me senti bem até certo ponto, mas depois também abandonei por outros motivos. Esse processo foi natural e individual, não precisei de ajuda externa para isso, porém continuo procurando outras alternativas para participar presencialmente, pois acredito na egrégora. Ela relata outras questões que ela teve com a espiritualidade. Ela fala: atualmente sou vegetariana há quase 3 anos, meus pais também não consomem mais carne vermelha e estão no caminho da espiritualidade, mesmo eu sendo a única pessoa na família que é vegetariana e que saiu em busca de seus sonhos, mesmo sozinha. Sempre é possível plantar uma semente e os interessados pelo fruto irão colher, nem que isso demore anos. Uma vez escutei algo lindo, pois no começo achava que o que eu fazia não traria mudança para o mundo, então ouvi: o oceano é feito de várias gotas. Isso me fez refletir tanto e continuar o meu trabalho de gotinha, ciente de quanto mais eu procuro saber, menos eu sei. Mas acredito que essa seja a graça do processo. A vida é linda para aqueles que têm os olhos sensíveis para ver. Obrigada pela oportunidade de compartilhar minha história. Ficaria muito feliz se você pudesse ler e, quem sabe, responder. Parabéns pelo seu trabalho. Você já mudou muito a minha vida e fez uma imensa parte nesse processo. Muita luz e paz. Um grande abraço. Ela coloca o nome dela, eu vou preservar a identidade. Gente, tem muita história maravilhosa que eu fiquei muito grata e muito comovida de poder ler essas histórias, né? Da gente poder treinar o nosso olhar para enxergar a luz. A gente está no auge da transição planetária, então é natural que nesse momento muitas questões venham à tona, questões físicas, psíquicas, né? Questões em todos os aspectos vindo à tona, aflorando, para serem curadas, limpas, ressignificadas. Então muitas pessoas às vezes desenvolvem algum tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo. É muito comum a gente ouvir isso hoje em dia. Né, muitas pessoas com problemas de relacionamento, com problemas de saúde física, com problemas ligados a dinheiro. A gente sabe que está sendo um período muito difícil para muita gente porque é o auge da transição planetária. Mas quando a gente consegue ver as mãos de Deus em tudo que acontece,
quando a gente consegue entender que não está sozinho nesse plano, e mesmo se você está hoje passando a sua véspera de Natal sozinho, no fundo a gente nunca está sozinho. Porque a gente tem uma equipe espiritual que nos acompanha, a gente tem os amigos do mundo invisível, né, que é invisível para a maioria de nós. Então a gente nunca está sozinho, nem que a gente queira, a gente nunca está sozinho. É só uma questão da gente fechar os olhos, da gente se conectar, sentir o poder da fonte criadora na nossa vida e, acima de tudo, treinar o nosso olhar para agradecer tudo o que acontece, para entender que nada é por acaso. Às vezes a gente está passando por um luto, por uma dor, uma perda de emprego, um fim de relacionamento, uma situação financeira difícil, e a gente fica sem fé, sem esperança, acha que Deus não existe, mas tudo isso é uma grande ilusão do ego, porque a gente nunca está sozinho. É sempre uma questão da gente saber pedir ajuda e abrir o coração para receber. Porque quando a gente tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, a gente sempre consegue reconhecer a ajuda, reconhecer as mãos dos amigos espirituais nos conduzindo para o caminho da luz. Então hoje eu desejo que você tenha um Natal muito abençoado, com essa sensação de encantamento, de fé, de magia, de amor e de esperança sendo renovada no seu coração. Então é isso, gente. Um lindo Natal a todos e gratidão a todo mundo que compartilhou essas mensagens. Espero que elas tenham tocado o coração de vocês como tocou o meu. Um grande beijo a todos, até os próximos vídeos. A estrela brilhou no céu a guiar, anjos cantam, vem o mestre celebrar. É tempo de amor, de fé e união. Abrimos as portas do nosso coração. Neste momento de transição para a nova terra, alegria no ar, o milagre nasceu. Um mestre tão puro, presente de Deus. É Natal, é festa, é amor que nos inspira. Gratidão no peito, nossa alma irradia. Jesus chegou, vem nos guiar. No Natal de luz, vamos juntos celebrar. As luzes cintilam, o sino a tocar. Famílias unidas, é hora de amar. No simples presépio, a história nos diz que o maior presente é viver agora e ser feliz. Alegria no ar, o milagre nasceu. Um mestre tão puro, presente de Deus. É Natal, é festa, é amor que nos esguia. Gratidão no peito, nossa alma irradia. Jesus chegou, vem nos guiar. No Natal de luz, vamos juntos cantar. Paz na terra, esperança no olhar. Que o amor do Natal nunca venha faltar. Celebremos